Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, esse é o canal da Igreja Batista de Bom Retiro. Estamos em um tempo um tanto diferente e essa é mais uma quinta teológica, então estou trazendo mais um estudo de teologia para a nossa quinta-feira com o objetivo de você aproveitar esse tempo, conhecer mais a Palavra de Deus e ter um relacionamento mais íntimo com Deus através da sua revelação, que é a sua Palavra. A ideia hoje é trabalhar algo bem pertinente ao tempo que nós estamos vivendo, que é a ideia de nós compreendermos o sentido de duas palavras muito próximas, mas completamente diferentes, que é solidão e solitude. Eu não sei com quem são as pessoas que estão na sua casa, mas com certeza o seu convívio social diminuiu. Você não está convivendo com as pessoas que você convivia antes. Então talvez o seu coração esteja em um período de solidão. Talvez os seus relacionamentos estejam um pouco diferenciados e você esteja passando por um período de solidão. E a ideia hoje é que você aproveite esse tempo para compreender o que a palavra de Deus fala sobre isso, através de um exemplo muito interessante de uma pessoa que viveu solidão e solitude. Porque a segunda palavra que nós vamos entender, e o básico de hoje, é entendermos o que significa e como a Bíblia trata da solitude. Através de um exemplo. Nós vamos olhar o exemplo de uma pessoa e ver como essa pessoa passou por momentos de solidão e de solitude para entender o que Deus tem nesse tempo e como nós devemos agir nesse tempo, se em solidão ou em solitude. Portanto, vamos para a nossa aula de hoje. Eu queria começar orando pela sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, cada pessoa que nos ouve agora, cada pessoa que está nos assistindo. Nós estamos agora no mês de abril de 2020. Eu não sei quando essa pessoa está assistindo, mas por enquanto o mundo está passando por um turbilhão, por uma mudança radical em que muitos dos nossos hábitos estão sendo alterados e muitos dos nossos hábitos precisam ser repensados. Então eu queria pedir que o Senhor esteja revelando à nossa mente e em especial ao nosso coração o que precisa ser mudado, o que precisa ser repensado na nossa agenda, repensado nas nossas prioridades, para que nós possamos ter um relacionamento mais sincero, mais verdadeiro e mais desejoso ao seu lado. Que nós tenhamos vontade de te conhecer mais e mais, que nós te conheçamos mais e mais e que a sua vontade passe a ser prioridade nas nossas agendas. Toma o nosso coração, tira de nós qualquer sentimento de solidão e coloca em nós o desejo por estarmos com o Senhor, para termos momentos de solitude contigo. É o que eu te peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então a nossa aula. Entre vários exemplos que eu podia ter escolhido, eu escolhi, acho que o melhor exemplo possível, que é o tema da aula de hoje. Vamos ver? Jesus e a solitude. O exemplo, então, a ser analisado hoje é justamente a solitude e os momentos de solidão pelos quais Jesus passou. Então nós vamos ver que há momentos de solidão na história de Jesus, há momentos de solitude na história de Jesus, e aí nós vamos ver como Jesus se comportava para cá e para lá. Por isso, eu quero te convidar a pensar em duas definições importantes, a diferença de solidão e de solitude. A solidão é a tristeza de estar sozinho, ou a tristeza de não estar com outras pessoas. A solidão ela é ruim, a solidão ela nos machuca, a solidão ela nos faz sentir falta. A solitude é diferente. A solitude é o momento em que nós estamos sozinhos, ou seja, nós não estamos em convívio, nós não estamos com outras pessoas, mas isso não nos afeta, porque nós usamos isso como um fator de prioridade e de estar com aquilo que é importante, ou com quem é importante. Né? Então a solitude ela é virtuosa, a solidão ela é danosa. Nós podemos usar a solidão, nós podemos usar o mesmo momento para sentir solidão
ou solitude. E aí nós vamos ver se Jesus sentia apenas solitude ou teve ou não algum momento de solidão. E vamos começar então justamente com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ou a primeira aplicação de solitude, ou o primeiro caso em que vamos pensar em solitude é Jesus começando seu ministério. Nós vamos, através desse versículo, perceber que na história de Jesus há momentos em que a sua solitude é uma provisão divina. É Deus providenciando momentos de solitude para Jesus. Quando isso, vamos ver, Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 ainda, Jesus acaba de ser batizado e aí ele passa ao deserto para um tempo de consagração. Olha o que diz Marcos 1, versículo 12. Logo após o batismo, né? Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Portanto, há momentos de solitude que são provisão divina. É Deus atuando para que aquele meio em que você está inserido, ou aquele meio em que você está convivendo, não seja a prioridade naquele momento. Nesse caso, Jesus é retirado desse meio e é levado ao deserto para um tempo de 40 dias de intimidade com Deus. Né? Então a solitude ela pode ser uma provisão divina. Talvez esse tempo que nós estejamos passando seja justamente uma provisão divina. Seja Deus providenciando um tempo de isolamento social para que nós busquemos mais a Ele e tenhamos mais intimidade com Ele. Por isso, inclusive, nós estamos gravando a aula de hoje. Né? Mas nem todo momento de solitude é provisão divina. Havia na história de Jesus momentos de solitude em que essa solitude ela era voluntária. Olha o que diz Lucas 5,16. Jesus ia para lugares desertos e orava. Portanto, esse ia, né, é a ideia de que uma ideia de que isso acontecia constantemente. E se você for procurar nas escrituras, você vai ver que em vários momentos isso aconteceu. Jesus muitas vezes, nós vamos ver inclusive alguns casos em que isso acontecia, Jesus muitas vezes, antes de tomar decisões, antes de eventos importantes, ele se afastava e orava. Ele buscava o tempo de solitude, o tempo em que ele ia orar, pedir a Deus e ia dar tempo para que Deus respondesse. Uma preocupação muito grande que eu tenho com os jovens é que hoje em dia os jovens estão o tempo inteiro recebendo informação. O tempo inteiro eles estão ouvindo alguma coisa. Você já notou que praticamente eles não ficam sem o fone de ouvido? É o tempo inteiro ouvindo alguma coisa, é o tempo inteiro ouvindo uma música, é o tempo inteiro ouvindo alguma coisa. Né? Isso me preocupa. Por quê? Porque isso não dá tempo de eles se ouvir. Talvez eles não queiram se ouvir porque o que ouvem de si mesmo não seja agradável. Ou porque o que ouvem de si mesmo seja confrontador. Então, os jovens não se ouvem mais. Né? E eu tenho visto pessoas também adquirindo esse hábito que eu não sei se é tão bom assim. Por quê? Porque é preciso, às vezes, momentos de silêncio para nós nos ouvirmos. E principalmente momentos de silêncio para ouvirmos a Deus. Então, há momentos em que, na história de Jesus, Jesus é levado por Deus a momentos de solitude. Mas há momentos em que Jesus busca essa solitude para que ele ouça a Deus, ou seja, é ele buscando a Deus. Né? Então há momentos em que a solitude ela será voluntária e você pode também aproveitar esse momento para ter uma solitude voluntária. Mas a solitude não para por aí. Jesus usa a solitude em momentos específicos, ou seja, em momentos cruciais. Melhor do que específicos é a palavra crucial. Jesus usa momentos de solitude em momentos cruciais do seu ministério. Olha o que Lucas 6, versículos 12 e 13 vão dizer. Então a solitude vai ajudar Jesus a tomar sábias decisões, porque o texto diz: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles.
Antes de escolher os discípulos, Jesus sobe ao monte para orar e passa a noite orando a Deus. Hoje talvez o seu monte seja como o monte de Daniel, seja o seu quarto com a porta fechada. Né? Talvez você não possa ir e nem precisa necessariamente ir ao monte para orar, mas é ter um momento de solitude, um momento de intimidade com Deus, em que você pode abrir o seu coração, ser honesto com Deus, plenamente transparente com Ele, e assim expor a sua inquietação e a partir daí tomar as decisões. Então Jesus não decidiu no ímpeto, não decidiu num rompante, passa a escolher seus 12 depois de um momento importante de solitude. E veja que, pelo texto aqui, a gente vê que Jesus não escolheu esses 12 porque só tinham esses 12. Ele chamou os seus discípulos e escolheu entre eles os 12 que caminhariam com ele. Aí você pode até estar pensando, poxa, mas e Judas nessa história? Então Jesus, mesmo com uma noite inteira de solitude, orando e buscando a Deus, ainda assim Jesus escolheu Judas, sim, porque era a vontade de Deus que isso acontecesse. Você pode ver um exemplo disso lá no Getsemane, quando Jesus vai repreender o discípulo por ter puxado a espada. Ele fala, não, isso é necessário que aconteça. Não, né? Quem vive pela espada morrerá por ela. Então, não desembainha a espada, cura inclusive o soldado, o Malcolm, para que isso não acontecesse. Então, a escolha de Jesus, cumprindo o grande plano de salvação de Deus, é fruto desse tempo de solitude antes de tomar uma decisão. Mas a solitude também atua em Jesus quando coisas inesperadas acontecem, ou coisas que ele não esperava acontecerem, acontecem. Então, você deve estar recebendo uma grande quantidade de notícias ruins, de notícias tristes, e Jesus também usa esses momentos de solitude para lidar com as notícias tristes. Olha o que acontece quando Jesus sabe ou é informado da morte do seu primo João Batista. Né? Então, Mateus 14, versículo 13 vai dizer: ao saber do que havia acontecido, o assassinato de João Batista, que você pode ver nos versículos anteriores, então, ao saber o que havia acontecido, o assassinato de João Batista, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Então, quando há uma notícia triste, quando há um momento triste, Jesus aproveita esse tempo para exercer a sua solitude. E aí tenta, dentro do possível e dentro do luto natural da perda do seu amigo e parente, Jesus busca essa solitude para buscar conforto em Deus. Até aí bacana, porque o exemplo de Jesus é legal. E aí você pode estar pensando assim, mas Jesus é Jesus. E eu não consigo transformar os momentos os fatos que acontecem, eu não consigo transformar eles de solidão para solitude. E os exemplos que foram mostrados até agora são todos exemplos de solitude, ou seja, momentos em que estar sozinho foi bom. E estar sozinho para mim é sempre ruim. Bom, você então tem solidão. E Jesus também passou por momentos de solidão. Olha só, há momentos que a solitude se transforma em solidão também na história de Jesus. Olha o que diz Mateus 26, versículo 39 e versículo 40. Jesus foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Um momento natural de solitude. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. E então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E aí isso vai se repetir depois, inclusive. Né? Veja, aqui é um momento crucial. Jesus estava começando a realizar o grande plano de redenção da humanidade. Aqui é onde começa o que se conhece como a paixão de Cristo. O momento em que Cristo vai exercer ao máximo
o chamado que recebeu do Pai, que é a sua morte de cruz, e uma morte vicária, ou seja, uma morte que vai substituir o pecado, né? Vai levar sobre si as nossas dores, vai levar sobre si as nossas transgressões e vai pagar o preço do pecado. É aqui, nesse momento, em que começam as dores que Jesus vai sofrer e que Isaías vai profeticamente narrar no seu texto. Então, Jesus aqui estava em um momento em que havia ali um conflito. Nesse instante está começando a grande batalha espiritual do mundo. Aqui há a grande batalha entre Satanás e suas potestades lutando para manter o domínio sobre a humanidade, manter o domínio sobre o pecado. E aqui é o Cordeiro se preparando, conscientemente se preparando para o sacrifício. Então aqui é um momento de grande conflito de Jesus. E nesse momento de grande conflito, Jesus tenta se apoiar, ou busca apoio, né? Busca suporte, busca apoio, busca intercessão dos seus discípulos. E não encontra. E essa reclamação que Jesus faz para os seus discípulos é justamente porque o seu coração nesse momento sentiu solidão. Eu tenho dito que Jesus tem saído para buscar ouvir a vontade de Deus. Provavelmente aqui, essa solidão é porque Jesus não estava conseguindo ouvir Deus e ter a intimidade com Deus que ele normalmente tinha. Por quê? Porque já estava carregando aqui, começando a carregar aqui as nossas transgressões. E esse não é o único momento de solidão. Há um momento de solidão de sentir completamente distância de Deus e de não ouvir a palavra de Deus. E Jesus não ouve a voz de Deus. Isso em plena cruz. Jesus fala em Mateus 27:45. Meu Deus, porque me abandonaste. E olha que incrível. Sabe onde está? Essa nem é uma fala original de Jesus. Sabe onde isso está? Isso está lá no Salmo 22:1. Ou seja, Jesus, no momento em que ele não tem mais conexão aparente e sensível, em que ele não consegue sentir a presença de Deus, em que ele sente o completo abandono de Deus, ele se recorre à própria palavra de Deus, ele recorre ao salmista, ele recorre àquele que dava louvor a Deus, trazendo a palavra que estava guardada no seu coração, numa tentativa de esforço e de clamor, clamando para que tentar, talvez, com a mente ali humana, compreender por que o abandono de Deus, mas aí sim, nós sabemos hoje que isso era necessário para que a redenção pudesse vir sobre a humanidade. Lembre-se que um pouquinho antes, justamente naquele trecho em que Jesus vai reclamar que os discípulos não estavam com ele, Jesus diz, se possível afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, Deus realiza a vontade expiatória do sacrifício do Cordeiro. Ou seja, Deus realiza a vontade de sacrificar o seu próprio Filho em favor de nós. Então, nesse grande momento, esse que é a essência da salvação, a essência do ministério de Jesus, ele passa por um momento de solidão. E era necessário que ali fosse Deus estivesse completamente calado, que Deus não fizesse nenhuma intervenção divina, porque assim Jesus recebe a autoridade de, mesmo sem pecado, ter morrido pelos pecadores. Se Deus fizesse qualquer intervenção, Jesus não teria como dizer, mas eu passei como homem, ou o pecado entrou por um homem saiu. Não, mas com intervenção divina, qualquer um aguentaria. Não, Jesus ali sofreu como homem. É o lado humano de Jesus clamando aqui a Deus, em Mateus 27:45. E veja, relembre, no momento de completa solidão, em que Jesus se sente plenamente abandonado por Deus, ele busca lá no Salmo 22:1, ele busca na palavra de Deus o conforto e a sua busca por Deus, né? Jesus pede isso justamente esperando a resposta, e a resposta que o salmista teve, que você pode ler depois.
Então, nós passamos, dentro desses momentos de solidão e de solitude pelos quais Jesus passou, nós passamos a tirar daí preciosas lições. E aí eu queria saber como está o seu coração, porque esse é um momento muito diferente do qual nós estamos convivendo. E aí, há alguns princípios que eu retiro desses ensinamentos e busco exemplos bíblicos para fundamentá-los, que eu queria trazer para você. Então, se você está se sentindo isolado, lembre-se, você não está isolado, você está sendo cuidado. Na solitude, a nossa agenda se revela, as nossas prioridades se revelam, a nossa intimidade com Deus pode e deve ser apurada. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículos 7 a 9. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está chamando Timóteo, o seu filho na fé, para que busque mais intimidade com Deus e para que busque um entendimento ainda superior do que aquilo que ele havia estudado, do que aquilo que ele havia lido. Deus se mostrando e dando entendimento a Timóteo para que cuide bem da igreja que Paulo deixou. E aí Paulo usa o exemplo do próprio Jesus para isso, né? De que Jesus se ressuscitou entre os mortos, ou seja, venceu a morte, né, uma palavra de conforto que Paulo está trazendo. Jesus vence a morte, ressuscita dos mortos, e isso leva Paulo a estar preso como um criminoso. Divulgar o grande ato de Deus leva Paulo a estar preso como um criminoso. Mas olha o que ele diz. A palavra de Deus não está presa. É como hoje. Eu estou aqui distante de vocês. Eu estou aqui num outro continente, numa nação distante. E mesmo assim consigo, com muito carinho e com todo o pedido de licença, entrar dentro da sua casa para trazer a palavra de Deus. A palavra não está presa. Portanto, você não está isolado. Esse é um tempo em que Deus está cuidando de você. Talvez o seu sentimento seja um pouco diferente. Talvez o seu sentimento seja de estar sozinho, né? Isso não acontece. Veja, você não está sozinho. O Espírito Santo habita e fala com você. Por quê? Porque a solitude é um processo em que a nossa intimidade com Deus se afina e nós passamos a ouvir a vontade de Deus. Olha o que Jó 33:31 está escrito. Aqui são palavras do próprio Deus. Presta atenção, Jó. Escuta-me. Guarda silêncio enquanto falo ao teu coração. Então, se você está se sentindo sozinho, não esqueça de que o Espírito Santo habita contigo, está contigo e fala ao teu coração. Portanto, esse é um momento em que talvez o silêncio seja necessário justamente para você acalmar os seus pensamentos, para você diminuir um pouco a sua voz interna e ouvir mais o que Deus tem separado. Então use esse tempo para um bom fim. Mas a história não termina por aqui. Há uma outra possibilidade também. Você também pode estar sozinho, no sentido de que você não está tendo contato com pessoas e esse convívio é extremamente saudável e você gosta muito. Né? Então lembre-se que você não está sozinho, você está em contato com pessoas. Evidentemente, hoje, por enquanto, o contato físico está restrito, mas a tecnologia te mantém conectado. E nem precisa ser muito moderno. Olha o que Paulo fala para a igreja de Roma. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Peraí, Paulo diz que quer visitá-los, mas por adversidades não está conseguindo.
Mas Paulo se mantém conectado com eles. Paulo se mantém em contato com eles. Como? Através de suas cartas. E nós estamos em contato. Você está me ouvindo agora. Você está me ouvindo a uma distância enorme. Mas estou dentro da sua casa. Então veja, você está em contato com as pessoas. É um contato um pouco diferente, mas você não está sozinho. Ou você também pode ter um outro sentimento, um quarto sentimento, que é você não ver o futuro. Mas você não precisa ver o futuro. Você não sabe para onde ir, você não precisa saber para onde ir. Você não precisa ver o futuro, você precisa confiar naquele que tem o futuro nas próprias mãos. Deus prometeu que seus planos para nós seriam os melhores. Por isso, não saber como será a semana que vem, não saber como será o mês que vem, não saber quando essas restrições vão acabar, não saber quando os trabalhos vão ser retomados, não saber quando as finanças vão voltar a estar funcionando plenamente, quando tudo vai se restabelecer, quando voltarão as aulas, são coisas que não estão sob o seu domínio. Então, se não estão sob o seu domínio, não sofra por isso. Deixe que as coisas que estão sob o domínio de Deus permaneçam sob o domínio de Deus e confie que Deus tem o domínio sobre essas. Olha, aqui eu separei, e eu acho esse um trecho muito importante de confiança, por isso eu separei 2 versículos. O primeiro é Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E ao mesmo tempo eu trouxe o salmista, porque aqui em Jeremias é Deus falando que ele sabe os planos que ele tem para nós. Ao mesmo tempo o salmista demonstra a confiança que ele tem em Deus ao dizer: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 16, versículo 1. E isso é natural que nós passamos por tempos difíceis e talvez, eu não sei exatamente qual a adversidade pela qual você está passando, talvez você é o que se chama de grupo de risco, talvez você tenha alguma doença que numa eventualidade você seja grupo de risco. Talvez você esteja em uma situação comercial, financeira, um pouco complexa, mas é preciso deixar a sua esperança em Deus. Eu também tenho passado por isso. Eu estou em um país diferente, como vocês sabem, não é o meu país, a nossa situação aqui é legal, nós temos documento, temos direito a atendimento no sistema de saúde, mas é sempre diferente. É uma outra cultura, é um ambiente diferente, estão tendo casos de xenofobia, especialmente em relação a brasileiros. Então é um tempo em que os ânimos afloram mais. Mas mesmo assim a minha confiança está no Senhor. O meu principal trabalho, a minha principal fonte de renda diminuiu significativamente. Mas a minha confiança está no Senhor. As notícias que a gente vê no jornal, tanto notícias do Brasil quanto notícias aqui de Portugal, não são as mais animadoras, mas a minha confiança permanece no Senhor. Então assim, eu sei que é difícil, porque também é difícil para mim. Eu sei que é complexo confiar, porque também é complexo para mim. Mas a minha confiança permanece no Senhor. E por que a sua não pode estar? É preciso, talvez, como vimos no último ponto, não ver o futuro, mas exercer a nossa fé, ter a firme convicção das coisas que não se veem, ter a firme convicção de que Deus está no controle, de que Deus está no comando e de que a Ele pertence o nosso futuro, como disse o salmista. Por isso eu queria encerrar a nossa quinta de hoje com um trecho de Isaías capítulo 51, versículos 1, 3 e 5, em que diz: escutem os que procuram a salvação, ou os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Eu, o Senhor, terei compaixão de todas as suas casas. Eu farei com que as terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá músicas e cânticos de louvor a mim. Virei logo salvá-los.
está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos, nações distantes que esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Esse é o chamado de Deus. Aqui o profeta está sendo literalmente voz de Deus, falando inclusive de modo que eu, o Senhor, como diz ali no versículo 3, né, é Deus falando. Essas são palavras diretas, é uma voz direta de Deus, também aplicável ao nosso tempo. Que Deus transforme qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento de inseguridade que possa haver no seu coração. Não se preocupe se isso naturalmente surge no seu coração. É natural numa época como hoje sentimentos assim aflorarem. É natural sentimentos, o nosso lado homem, o nosso lado humano faz esses sentimentos aflorarem. Isso é natural, não se preocupe quanto a isso. Mas não é porque você não precisa se preocupar que você precisa aceitar esses sentimentos e manter esses sentimentos. Você pode transformá-los. Nós vimos aqui nos fundamentos da palavra que esses sentimentos podem ser transformados. Se você pedir, Deus ouvirá e lhe auxiliará nisso. Tente transformar esses momentos de solidão, esses momentos diferentes, em momentos de solitude. Ou seja, em momentos em que em que estar sozinho é necessário, mas que são momentos virtuosos, em que a sua intimidade com Deus e com a sua palavra aumentam ainda mais. Nós estamos à disposição para lhe ajudar no que for preciso. Se você tem vontade de ler a Bíblia, busque a palavra. Se tiver qualquer dúvida, vá atrás, nos procure para lhe auxiliar nesse tempo, mas não deixe que isso turve o seu coração e que você se afaste de Deus nesse tempo. Pelo contrário, busque a Deus e Ele se fará achar. Vamos orar? Para encerrar a nossa aula de hoje? Senhor, eu queria agradecer pela oportunidade de estar entrando na casa da pessoa que me ouve agora. Que o Senhor possa estar abençoando esta casa, protegendo as pessoas que estão nos ouvindo, protegendo seus familiares. Que a sua mão poderosa esteja sobre a vida deles e que eles possam ser transformados e inundados com o seu amor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a casa de cada um, que o Senhor possa estar protegendo a casa de cada um, de tal modo que o seu sobrenatural aconteça ali. Que nós tenhamos momentos de intimidade contigo, que nós tenhamos momentos desejosos de estar na sua presença, que o nosso coração te ouça e que a nossa confiança seja plenamente depositada no Senhor. Nós confiamos no Senhor, declaramos que a nossa confiança está no Senhor, declaramos que sobre as suas mãos está o nosso futuro e pedimos que o Senhor esteja cumprindo os seus planos sobre a nossa vida. Peço que o Senhor esteja abençoando cada pessoa da nossa igreja, cada pessoa que nos assiste agora e que eles tenham seu coração voltado a estar cada vez mais em solitude, ou seja, em um momento de qualidade e intimidade profunda contigo. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nos acompanhe aqui no canal da IBBR, no canal da Igreja Batista de Bom Retiro. Nós estamos à disposição. Deus te abençoe. Estamos desejosos para logo estarmos juntos. Talvez com alguns hábitos mudados, mas com o coração quente, acalentado pela alegria de estarmos juntos. Deus abençoe.